O festival ele surgiu a partir de uma ideia de estudantes da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. E surgiu de uns estudantes meio doidos assim, que amam cinema e queriam fazer um festival de cinema. A gente nunca fez e botamos as caras e bom, tá acontecendo. Acho que o festival me emocionou, me pegou de surpresa, assim. Acho que na minha fala eu falei, como assim isso não tinha acontecido antes, né? Como assim é a primeira vez? Porque parece que já existe há muito tempo, assim, meio que essa flecha que vem de longe, né? Me lembra muito quando o Krenak fala que o futuro é ancestral, tem uma coisa de que parece que esse festival já estava aqui, né? Eu, assim, fiquei muito surpresa de ver a quantidade de pessoas que estavam ocupando a sala para ver produção local, e é isso, ver os nossos filmes na tela, né? Então isso está sendo incrível, uma experiência incrível e vida longa, assim. Não esperava que a primeira edição fosse já estar tão reconhecida e parece, eu circulei em muitos festivais ultimamente e não deixa nada a desejar nenhum outro que eu tive, mesmo os famosos. Então acho que tá. Olha só, produção, a gente vai pegar esse corte para vocês. A curadoria veio com a proposta de trazer uma linearidade, por ser o primeiro festival que a gente está realizando. Então a gente quis resgatar o que veio antes da gente, né? Era uma questão da gente se reconhecer como cineastas no ABC, quem veio antes, né? A gente não tem esse acesso, a gente não tem esse acesso a um acervo histórico de quem veio antes. Então, quando a gente descobriu o Doramundo e pôde trazer uma nova cópia dele para cá e conhecer o João, e conhecer o Fagundes, e conhecer todo mundo, e eles falando de Paranapiacaba. A gente lembra de como foi bom, né, quando esse filme foi filmado aqui. Meu pai era vivo, meu pai foi um dos figurantes. No ano em que meu filho nasceu, em 78, aí minha mãe morava comigo, eu deixava ele em casa para mim vir assistir gravação. Porque na época, Antônio Fagundes era um rei, né? Sim. E a gente ficava doidinha atrás dos artistas. Eu gostava também muito, meu ex-marido, ele gostava muito do Rolando Boldrin. E eles conversavam muito, os dois. Eu sou apaixonado por Doramundo, eu acho que é esse ato de restaurar o filme, passar aqui no festival, uma sessão lotada, tinha, né, pessoas chegando e querendo ingresso. Os ingressos esgotaram em 10 minutos. Eu acho que isso tudo é muito simbólico, assim, é um ato de resistência pela memória, né? Sim. Olha, assim, a nossa região, que é a do Grande ABC, eu tenho a escola de cinema em Santo André e tem uma produção, tem pessoas que produzem arte, produzem filmes, clipes, que produzem cinema na cidade. E eu penso que existe essa convergência entre a música e o cinema e que os artistas dessa região brinde esse festival, que esse festival seja uma forma de impulsionar as criações que a gente tem, a nossa região, seja na economia criativa, porque ela acaba abarcando vários segmentos e todo mundo ganha e gira, e aí a nossa região se coloque como um polo cultural bem forte. É bom porque a gente se sente valorizado na questão de realmente participar de um festival onde que a gente sabe que todas as áreas do ABC estão participando, né? Porque eu acredito que aqui dentro do ABC falta muito essa questão de festivais, principalmente, né? Pra gente estar concorrendo e tudo mais. Mas eu acredito que também a gente faz conexão, pra gente também conquistar outros lugares. A identidade do festival seguiu muito esse lance, assim, da gente pensar, tipo, qual é a nossa identidade, né? Pra onde a gente vai olhar? E aí aqui na Vila tem todo esse conceito inglês, tal, que fez parte, né? Mas também é muito ligado ao capitalismo e essas questões que foram discutidas durante o festival. E aí a gente tentou resgatar, tipo, aqui, a nossa região, a nossa geografia, o que estava aqui antes dos ingleses chegarem, né? Tipo, quem eram esses povos originários, qual a importância deles e, tipo, incluir eles nessa história aqui que a gente está tentando seguir, né? Bom, a gente fez uma oficina de cinema com celular, especialmente em documentário. A gente fez documentário com celular. Eu falei um pouquinho com eles sobre a linguagem do documentário
e em seguida a gente já saiu para campo e já gravamos um curta-metragem. Não sei se alguém estava aqui ontem pela cidade, mas tinha 3 grupos andando com as câmeras antigas, filmando Paranapiacaba, né? Então era a proposta, né, do festival de que a gente fizesse um registro em película aqui da cidade. E aí surgiram então 3 filmes, né, nesse formato de Super 8, inéditos, então ninguém viu, aí só a gente que revelou o filme nessa noite. A gente revelou com a água da bica lá de Paranapiacaba e os químicos que a gente trouxe, então é um filme muito de Paranapiacaba, né? A ideia, acho que de hoje, trabalhar com as crianças do infantil é o registro, né? Então, eles continuarem refletindo sobre algumas linguagens da arte, né? Que sejam ainda dentro do audiovisual. E hoje a gente pode refletir com eles quais são as maneiras e as importâncias da gente poder registrar o nosso território, o nosso brincar, os nossos amigos e quem vai contar essas histórias, né? Geralmente quando a gente fala de umas cidades turísticas, acho que vem outras pessoas registrando e contando as histórias, né? Dessas pessoas, desse território. Então hoje foi mais ou menos borbulhar com eles que eles possam fazer esses registros e aí as educadoras e educadores das escolas vão dar continuidade para que eles criem histórias em cima desses registros fotográficos. Ver as pessoas da comunidade aqui prestigiando o evento e o evento também nessa relação de troca e pertencimento com a comunidade foi algo muito especial. O festival é muito importante, né, para a gente, tanto para a vila de Paranapiacaba, que é um cenário, né, a céu aberto, e como já foi set de vários outros filmes, né, tanto Doramundo, que está passando esses dias. Então é muito importante para o pessoal vir conhecer a vila e ver também o local, né, onde foi gravado os filmes. Essa é a primeira edição, mas a gente espera que tenham outros. É um festival que, assim, literalmente a gente vê o esforço das pessoas para fazer ele acontecer e acontecer dessa forma democrática, dessa forma humana, dessa forma acolhedora, onde a gente consegue perceber nitidamente que não é só na sala, mas fora, em toda a interação que a gente tem na cidade também, né? Poder acolher as pessoas e respeitar também esse espaço que a gente está adentrando, respeitar a cidade na sua cultura, nas suas particularidades. Para a gente isso está sendo muito importante, ver as pessoas da vila ocupando o espaço que é delas de direito, sabe? Não adianta a gente inventar de fazer um festival e trazer trocentas pessoas de fora quando vocês mesmos não conseguem ocupar, né? Fica nessa problemática de nunca ter um horário bom para vocês, tudo. Então, essa é a primeira de muitas. É o que eu consigo dizer agora, assim. A gente pretende trabalhar mais vezes aqui com vocês, escutar vocês também. Mais de 3.000 pessoas circularam pela vila para as atividades do festival nos últimos 2 finais de semana. Resgatamos Doramundo, filme de 78 com Antônio Fagundes e Irene Ravache, feito aqui na vila e dirigido por João Batista de Andrade, que mostra que as relações da produção cinematográfica do ABC com o Brasil já tem pelo menos 40 anos. A ideia do festival é criar pontes com o cinema nacional, mas se afirmar enquanto anfitrião. Nós também pensamos em acessibilidade, legendando todos os filmes e contando com profissionais de Libras. E vamos brindar também leis de incentivo, né? Vou falar rapidinho sobre isso, porque é o nosso pilar, foi como foi construído. Através de incentivo da Lei Federal Paulo Gustavo, a gente conseguiu realizar, assim como os realizadores tiveram a oportunidade de exibir os seus filmes através também dessa lei. Então é importante para a gente pensar que a gente não precisa só de uma lei emergencial, mas que ela se... Nossa, eu tô tremendo! É muito importante que a gente pense que não é só o emergencial que a gente tem que se preocupar, mas que a gente se firme e busque juntos políticas públicas que fixem o audiovisual para todo ano a gente conseguir um edital para pessoas fazerem bons filmes e evoluírem dentro da academia do audiovisual. O Festival de Cinema de Paranapiacaba, eu tenho muito orgulho, assim, muita honra de dizer que ele nasceu numa sala de aula da LCV.
Inclusive nasceu de um exercício de campo da LCV, no Festival de Paranapiacaba, do Festival de Inverno de Paranapiacaba do ano passado, que algumas alunos foram monitores aqui, e aí conversando, falando, nossa, essa sala é muito legal, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí vem a PNAB, e aí vamos fazer um festival, e quando fomos ver, o festival já estava rolando, assim. Cara, eu me sinto assim, tipo, eu não tenho filho, não pretendo ter filho, eu acho que, então, eu confesso que eu sou uma pessoa muito pessimista em relação ao mundo, mas, tipo, porra, queria dizer, assim, que, porra, eu acho que eu agora senti, assim, que é ser um pai orgulhoso, tá ligado? E de fato, assim, agora, e com esses filhos, assim, me faz acreditar realmente que o mundo ainda tem juízo, assim. E um probleminha, né, que acho que todo mundo pegou hoje, né? Se hoje é 15 de junho e é o final do primeiro Festival de Paranapiacaba, significa que 16 de junho é o começo do segundo, né?